Bom dia, todo mundo. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Lucas, por aceitar o convite, né? Fazer esse seminário para a gente. O Lucas, então, ele é meu amigo e é professor, então, da Universidade Federal Fluminense de Niterói. Ele tem a sua formação pela Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, pelo contrário, tudo bem? E ele, na verdade, tem experiência na área de física com ênfase em física atômica e molecular. Atualmente ele está levando o laboratório que tinha, inclusive, na FRJ para outra. Já levou tudo? Pois é. Enfim, esse laboratório lá de física atômica na UF. E eu convidei então ele aqui para dar esse seminário para a gente, porque eu sei que ele faz esse seminário interessantíssimo sobre divulgação científica e que eu, na verdade, nunca vi. Então era um interesse particular. Então, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade. Você escolhe também se a gente pode interromper durante, só no final. É por sua conta. Tá bom? Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado já pela apresentação, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Conhecia, né, o campus aqui da UERJ. E, na verdade, eu prefiro que seja o mais informal possível, até que somos poucas pessoas. Isso aqui começou, né, até para contar um pouco, contextualizar o porquê de apesar de ser física atômica, né, como a Jana falou, tá fazendo esse seminário sobre física e artes. Começou anos atrás com um mini curso que eu fui convidado a dar no instituto, que é um instituto de educação, filosofia e arte, e aí a diretora executiva do instituto estava organizando uma sequência de mini cursos. Aí me chamou para dar um mini curso relacionando física com artes, eu comecei a embrenhar nisso em 2016, me apaixonei completamente, eu já era apaixonado por artes, sou apaixonado por física. Eu escolhi fazer física, tem que gostar, né? Então, e aí eu comecei a mergulhar cada vez mais. Já tem mais de 8 anos. Eu estou escrevendo um livro agora sobre uma disciplina lá na UF, né, que está sendo aberto todo ano para os alunos de física, e já tivemos alunos de arte também participando. Por causa disso, já comecei uma colaboração com o cara que é o coordenador de graduação do Instituto de Arte lá da UF, foi diretor do MAC há 10 anos, que é o Luiz Guilherme Vergara, e então está se tornando, começou como um hobby, está se tornando cada vez mais uma coisa que eu estou de fato me dedicando profissionalmente nos fins de semana, quando dá tempo. Mas então, para ser completamente informal, foi um interrompo, eu até brinquei, né, comigo e com a Giane antes, de que eu tenho literalmente 120 slides aqui, obviamente não vou mostrar 120 slides, mas é que como eu tenho... Mas é que como você já viu uma disciplina, então eu estou pegando vários pedaços, várias coisas diferentes, porque é uma área, né? Um tema que é vastíssimo, né? Física, a gente sabe que é a coisa mais ampla, né, do estudo do universo, e as artes são praticamente qualquer manifestação cultural, emocional, de exteriorizar o universo, né, que o ser humano faz ao longo de milênios. Então, a ideia, né, tanto do curso quanto que eu vou falar aqui hoje, é ilustrando como que, ao longo da história da humanidade, os avanços na física foram impulsionando, às vezes tecnicamente, às vezes inspirando manifestações artísticas, e como às vezes até o contrário aconteceu. De alguma forma, os físicos foram buscar inspiração nas artes, de alguma forma, para tentar até dar conta e fazer sentido daquilo que está sendo observado. Um exemplo clássico disso é o Bohr, né, que eu, se der tempo, chego em um gasto de interesse. E como eu tenho 120 slides, vocês podem me direcionar também. Mas e tal coisa da física, será que tem alguma relação? Só que eu provavelmente vou ter algum slide aqui que a gente pode falar alguma coisa a respeito. E a ideia é justamente isso, é para fazer uma apanhada de vários exemplos dessa coisa, porque eu estou condensando 23 aulas de 2 horas num seminário de, sei lá, 40 minutos. Então, a ideia é um pouco essa. Quando eu vou nos Python Science, eu justamente também levo essa coisa bem ampla para ir interagindo com as pessoas. E a partir das respostas que as pessoas têm, dos interesses que as pessoas têm, curiosidades, a gente vai conversando, mesmo se não tiver slide, a gente pode bater um papo aqui. Eu acho que a ideia é essa. E eu tenho uma falha grave, que à medida que eu vou me empolgando, eu começo a falar mais rápido. Então podem me interromper também para falar mais devagar. Jane, controla. Você tem mais atividade? Tá bom? Então, gente, por favor, vão me interrompendo. Se não falar, mas vou seguindo aqui com a ordem que eu preparei aqui. Eu sempre começo com o Bob Dylan, porque para mim tudo começa e termina com o Bob Dylan sempre. Então, uma frase. Essa noite não termina com o Bob Dylan. É verdade. Coisa para eu. É para quem lembra.
Bob Dylan é o meu Deus supremo, então. E eu gosto dessa frase dele, que a arte traz ordem à vida, porque geralmente a gente pensa, quando está falando de física e arte, é o contrário, né? A física traz a ordem, a arte seria uma coisa mais da desordem, às vezes no século XX se tornou muita coisa da provocação, inspirada em parte pela mecânica quântica. Tenho que tomar cuidado com essas frases, ficar fora de contexto, porque tem uma coisa esotérica do culto quântico, mas não é por aí. Mas eu gosto, porque na verdade eu acho que física e arte também, quando a gente olhar, principalmente quando eu falo com os alunos, né, eu sou mais jovem, encara às vezes como uma coisa muito descorrelacionada, uma de exatas, de humanas, eu acho que na verdade são duas faces da mesma moeda. Acho que a física, a gente está sempre tentando interiorizar o universo de alguma forma, enquanto que a exatas é uma forma de você exteriorizar aquilo que a gente circula passando pela gente. Então, as tem essas relações. Então, eu vou começar, de novo, me interrompam qualquer hora, para ser um bate-papo. E, geralmente, eu começo falando, tentando fazer alguma coisa bem mais, assim, das coisas mais palpáveis, e que todo mundo, né, tem uma pesquisa de 2018, que quando perguntavam para as pessoas... Passou 2 aí. Quando perguntavam para as pessoas, né, o que elas entendiam como arte, a maior parte das respostas era quadro e museu, primeira resposta. Depois as pessoas, né, as músicas, né, começavam a falar de música, cinema, eu misturar, mas quadro e museu era sempre o estereótipo da coisa. E, na verdade, a história da pintura, ela tem uma relação muito intrínseca com a história da física, em particular da ótica geométrica. Então, eu gosto de começar com, quando falo quadro e museu, na verdade está falando aqui agora, muito antes da gente ter a ideia de museus, né, com o Egito Antigo, onde a noção da perspectiva na pintura, a gente está tentando representar 3 dimensões em 2, né, ela demorou muitos séculos, apesar de tentativas de tentar melhorar, né, a parte técnica dessa representação, porque faltava conhecimento físico mesmo da coisa. Então a gente pega aqui no Egito Antigo, a gente tem, né, que a noção de perspectiva, a representação da perspectiva, a profundidade, né, ela é 0. A tentativa de representar quem está mais perto, basicamente quem está mais abaixo, os tamanhos das figuras, que hoje não sabem bem, né? Uma representação cai para dar distância, mais distante, figuras menores, para representar, né, distâncias, profundidade. Mas, no caso do Egito, os tamanhos das figuras são relacionados muito mais com a importância da figura estar sendo retratada do que com a posição geográfica dela na imagem. Então, os faraós são sempre representados monumentalmente mais altos que as figuras humanas, os nobres e as famílias faraós são muito maiores que os servos, os escravos são pequenininhos, então a representação é muito mais dada pela importância do que pela posição que ela deveria estar representando no cenário. E, claro, figuras mais próximas, né, são apresentadas mais abaixo, então aqui as figuras do mesmo tamanho, essa seria mais próxima que aquela, ou chapadas, né, uma acima da outra. Pouca noção de perspectiva. E isso, um salto gigante aqui, né, de 2.500 anos, permanece uma falha de noção de perspectiva, sabe, muito grande até as pinturas já mais, entre aspas, modernas, na Idade Média. Né? Isso aqui é o século XII na Inglaterra, não se sabe o nome do pintor, muitas vezes nessa época, né, os pintores eram comissionados para fazer quadros para somente temas religiosos e não retratado, não era registrado o nome do pintor ainda. A gente pode reparar aqui que todas as figuras têm o mesmo tamanho, são chapadas. A única coisa que já vem desde o teatro grego, né, da noção de cenografia, né, esquemografia, na figura escrita no cenário, é que o fundo, coisas que estão mais atrás são menores que coisas que estão mais à frente. Isso vem do anfiteatro grego, essa noção, por causa dos planos de fundo dos cenários. E aí, a representação na pintura, a gente pode perceber ali que tem umas casinhas pequenininhas, fora de proporção, completamente, comparados com as figuras humanas, todos com o mesmo tamanho e com falhas de perspectiva, tanto na representação das roupas quanto dos pés das pessoas, parece um pé de galinha. Então fica uma coisa meio esquisita. À medida que a gente vai passando, né, de um século para o outro, e a noção dos séculos aqui, muito menos para decorar a data, muito mais para perceber só os saltos curtos, que vão começar cada vez mais curtos, como vai aparecer aqui de tempo, aqui já tem um pouco mais de noção de representar com alguma espécie de volume os mantos das pessoas, as dobras agora já são um pouco mais bem representadas,
vai diminuindo o tamanho, né, dos prédios do cenário da frente para coisa mais do fundo, mas ainda sem noção de perspectiva. Estão desproporcionais, estão sem representação realista da coisa. Né? E isso continua, né? Novamente, já tem agora a noção, né, dos volumes, a sombra para fazer mais volume, mas ainda assim percebe-se que os nobres estão representados maiores do que os trabalhadores, apesar de estar no mesmo plano, mas por conta da importância relativa deles, dentro do status da sociedade, né? E a perspectiva ainda bastante falha. Quando isso começou a mudar? Na verdade, isso muda de forma... Os avanços acontecem de forma meio paralela. Na Europa Ocidental, os pintores vão procurando melhorar a representação, mas vão falhando, enquanto que no Oriente, né, no Oriente Médio hoje, né, em particular na antiga Pérsia, você tem um avanço muito grande da matemática e de noções de ótica. Né? Esse primeiro cara que eu chamo aqui, o Ibn Sal, ele do século X ainda, ele ficou meio perdido durante um bom tempo na história da física, mas ele já tem um primeiro tratado de ótica onde ele consegue deduzir a lei de Snell perfeitamente. Essa questão de perspectiva, você trouxe exemplo da Europa, né? Sim. Isso acontecia na China? Sim. Na China, essa é uma unidade que eu não vou ter, mas tem umas figuras que a noção de geometria já era muito mais desenvolvida para a representação gráfica. Então, quando você tem as imagens que vêm da China desde o século 3, 4 até o século 15, onde a noção de perspectiva na Europa avançou bastante, os quadros são geometricamente bonitinhos. Você vê que as proporções das casas, das pessoas, elas são todas iguais entre si, e eles conseguem representação sólidos geométricos muito bem. Então, as casas são representadas com os ângulos certos, mas sem a noção de perspectiva de profundidade. Essa coisa do você ter a noção de pontos de fuga e horizonte, que são os dois principais fundamentos da perspectiva, para você saber os tamanhos proporcionais dos objetos e figuras, à medida que elas vão se aproximando do horizonte, já o tinham. Então, as figuras, você tem um espaço, às vezes, com as representações de um plano enorme, com as figuras humanas todas perfeitamente desenhadas, mas todas do mesmo tamanho, da parte mais frontal até a parte mais traseira do cenário sendo representado. Então, os tamanhos das casas, os tamanhos das paredes, dos telhados, são todos bonitinhos, mas não tem a noção de profundidade. É essa que eles pegam. Mas, geometricamente, é muito mais desenvolvido já do que o da Europa Ocidental. E aí, voltando ao pessoal, do século X, esse tratado de 1986, ele já deduz com a lei dos cianos da lei de Snell perfeitamente, e ficou perdido isso na história. O Snell desenvolve independentemente 7 séculos depois, e recentemente, isso é um trabalho dos anos 90 agora, que alguém conseguiu pegar os manuscritos e traduzir e perceber que o Ginzal já tinha introduzido a lei da refração, né, de Snell já muito antes que era esperado. E aqui, bom, vocês já sabem isso, então quando eu falo para pessoas que não sabem, eu vou explicar um pouco sobre justamente lentes delgadas. Então eu vou passar um pouco mais batido para dar mais tempo de falar outras coisas. No século XI, em 1021, o Alhazen ele publica esse livro, Alhazen, Al-Haytham, Al-Hazen, dependendo de onde vocês olhem, a tradução varia do nome, né? Ele produz um tratado de ótica que é considerado o tratado Book of Optics. É o tratado mais abrangente nos próximos séculos. Ele combina argumentos matemáticos de Euclides. A gente sabe que Euclides tinha uma noção muito errada do conceito de ótica e de visão. Ele achava que a visão era um poder que emanava dos olhos e sondava o ambiente, não tinha noção de raios luminosos. Né? Mas ele tentava desenvolver tudo através de argumentos matemáticos, e o Alhazen resgata isso. A tradição médica do Galen, de estudar o funcionamento do olho humano, que era proibido para os muçulmanos, né? Então ele se baseava nos escritos do Galen, porque ele não podia abrir o corpo humano. Né? E a estenografia, que eu mencionei já da Aristóteles. E ele desenvolve todo um tratado sobre a propagação retilínea da luz. Ele entende que o olho é um instrumento óptico que detecta os raios luminosos. Ele faz todo um trabalho de cores em vitrais que funcionam de inspiração para o Newton. Na verdade, a gente está acostumado a falar do Newton com o prisma. O experimento original do prisma, na verdade, foi feito nesse mesmo século pelo Alfarisi, também lá na Pérsia, da refração da luz branca espalhando nas cores do arco-íris.
E trabalha com aberrações férreas, com amplificação por lentes. Os árabes fizeram muita coisa que a gente foi pegar no Ocidente só bem mais tarde. E esse livro, ele só chegou no Ocidente depois das Cruzadas. As Cruzadas foram um grande ponto de comunicação, de troca de cultura, para todos os horrores que aconteceram das Cruzadas, mas elas também funcionaram como ponto de intercâmbio cultural entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, a Turquia e o Oriente Médio. E aí, alguns desses livros foram trazidos, e aí um frei franciscano, dos primeiros da ordem franciscana, no século XIII ainda, Roger Bacon, era um cara que era revolucionário dentro da igreja também. Ele foi, inclusive, criticado por muitos, porque ele criticava as traduções da Bíblia, achava que tinha que ir no original para tentar entender qual era o real significado das passagens das Escrituras. E ele tem todo um trabalho de traduzir esses livros que vêm, em particular, os livros de ótica, né, do Alhazen. E aí ele, isso aqui é retirado da tradução, dos tratados do Roger Bacon, estão disponíveis na biblioteca virtual, né, da monarquia inglesa, então você consegue pegar tudo isso para dar uma olhada. E aí ele faz, né, publica em latim e inglês esses tratados falando, né, dos princípios da ótica geométrica, do funcionamento do olho, funcionamento de lentes, propagação de raios retilíneos, que a gente está acostumado. Mais ou menos. De outro. Tem uma marca, né? Sim, em homenagem a ele. Isso é isso. O Giotto, ele é um dos primeiros pioneiros a tentar incorporar a questão justamente dos sólidos geométricos como ponto de partida para o cenário, para tentar trazer mais realismo na perspectiva. Ao mesmo tempo que ele ainda não tem a noção, né, da diminuição de tamanho, das variações de tamanho das figuras, para dar a noção, né, a ideia que a gente tem de perspectiva, mas ele já usa, né, sólidos de revolução com a proporção geométrica direitinha para tentar dar a percepção de volume na ideia. E aí vem, no início do século XV, quando você tem, primeiro, o Brunelleschi, que nada sobreviveu, né, nem das pinturas, nem nada escrito do Brunelleschi propriamente dito. Ele combina as noções de ótica geométrica, que ele aprende indo em um mosteiro e pedindo para as pessoas demonstrarem os usos de lentes e espelhos para ele. E ele começa a fazer, ele é arquiteto, ele começa a fazer representações utilizando a noção que o Alberti, por tradição oral, pega do Brunelleschi, dos discípulos do Brunelleschi, incluindo o Donatello e o Uccello, são dois pintores conhecidos no início do século XV, e aí ele faz um manual de como atingir perspectiva realista a partir dos conceitos de ótica. Esse é o manual de 1436 que o Alberti produz, e a ideia do Alberti, ele chama, né, ele usa uma analogia do que seria a tela, onde seria representado em duas dimensões a imagem, ou seja, o quadro, como sendo o plano do eixo óptico de uma lente delgada convergente, o observador, ou qualquer observadores, né, sendo colocados do lado esquerdo dessa figura aqui, e representar como o ponto focal da lente, o que hoje a gente chama de ponto de fuga da pintura. E a partir daí você consegue, por semelhança de triângulos, a partir, né, de qual a distância relativa de cada objeto em relação ao plano do quadro, que seria o plano da lente, da ótica, qual o tamanho relativo que ela teria que ter a partir do desenho dos raios, da forma como a gente desenha hoje, né, se cruzando no ponto focal da lente. E isso é revolucionário, né? Ele faz isso, ele cria esse livro como uma espécie de manual para pintores mesmo, para representar, incluindo com os pontos, com pontos numerados para a pessoa ir ligando para poder aprender como fazer, os primeiros livros didáticos formalmente, assim, que eu conheço. E aí o Brunelleschi, né? E o Brunelleschi fazia, aparentemente ele andava com o quadro dele pintado com um furinho e um espelho, para a pessoa olhar pelo furinho e ver o reflexo do prédio no espelho e perceber o quão realista era a pintura dele, estaria representada aqui nessa figurinha aqui, comparada com o prédio original atrás.
Esse aqui é o Bactéria Diferente, ele de fato fez esse quadro, tem registros de terceiros disso, mas os quadros não sobreviveram, então a gente não tem esse registro hoje. Aí, na virada do século XV para o XVI, repara, né? 1436 foi o livro do Alberti, o Piero della Francesca, já entre 470 e 1480, já escreve um livro só sobre perspectiva, né? Que é o tratado definitivo usado por arquitetos até hoje. Ele foi relançado, inclusive, no século XIX como um livro único, tinha sido lançado como fascículos no século XV, com ilustrações e representações de quadros para facilitar a compreensão, ou seja, eles reproduziram os quadros no livro, para poder fazer colorido, para poder fazer isso. O Luca Pacioli plagia isso em 1509, só que, como Divina proporciona, mas como foi ilustrado pelo Da Vinci, ficou mais famoso. Né? Mas o livro é quase uma cópia do texto anterior. E aí, só... Então, tá um pouco rápido aqui. É sensível. Muito sensível aqui. Não é tão sensível assim. Mas só para ilustrar que já em 1510 tem... Você repara, de 1436 até 1510, né? Depois das cruzadas, quando ela começou a dominar o conceito de ótica geométrica, como que evoluiu a técnica da pintura do ponto de vista da perspectiva muito rapidamente, mas provavelmente não tinha meio de comunicação quase. Em 1510, Rafael pinta o quadro que é tido até hoje como um grande exercício de perspectiva perfeita, que é a Escola de Atenas, onde você tem toda, né, a dimensão do tempo, do espaço vazio, com um ponto de fuga perfeito, que é localizado agora você um pouco aqui, né, abaixo da cintura das duas figuras principais, que são Platão e Aristóteles, um representado por Leonardo da Vinci, né, que é o Rafael usa, a Leonardo da Vinci usa Leonardo da Vinci como modelo, para retratar um ponto de vista um pouco abaixo do centro das pessoas, para as pessoas estarem parecendo um pouco maiores do que elas são, e o tempo todo com o espaço vazio, e toda a proporção até hoje é usada como exercício, né, da medida perfeita. Esse pode ter várias curiosidades. Também recomendo quem não conhece depois procurar um pouco mais, porque ele retrata Michelangelo aqui, que era desafeto do Leonardo da Vinci e do Rafael, né, só para citar as 4 tartarugas ninja, como o cara emburrado aqui na frente, separado de todo mundo. O próprio Rafael, ele aparece no retrato com aqui a resolução meio ruim, mas como o único dos filósofos gregos que na verdade era pintor. Então eles colocam muitos pintores da filosofia grega, como Apélios, né, no canto. Então tem várias curiosidades nesse quadro aí. Então isso é um exemplo, né, de como que a gente tem, né, um avanço muito grande acontecendo do ponto de vista técnico, né, de uma manifestação artística, a partir do conhecimento de física, né, que foi absorvido e sendo trocado com o Ocidente. E, na verdade, tem uma... Recentemente, isso foi uma tese que foi lançada em 2001 pelo David Hockney, que é considerado um dos artistas mais importantes da segunda metade do século XX na Inglaterra, e corroborado e discutido, né, sou fiel escudeiro, que a galera brinca, né, o Charles Fowler, que é um físico de matéria condensada, em particular de materiais com propriedades ópticas. Né? Se não me engano, da Caltech. O Hockney lança em 2001 uma tese, né, que ficou depois conhecida como uma tese Hockney-Falco, mas tem um livro, lindo, inclusive o livro, onde ele defende que, a partir do século XV, os maiores avanços de técnicas na pintura vieram muito mais pelos pintores aprendendo e utilizando instrumentos óticos do que, de fato, uma melhor destreza com a mão na hora de pintar. Ele documenta não sei quantos quadros e vertentes da pintura do século, na verdade, desde o século XIV até hoje, e ele defende isso num debate público que ele chama as pessoas na New York University em 2001. Ele é metralhado, obviamente, uma parte das pessoas do meio artístico acha que considera isso um absurdo, mas com o tempo, várias pessoas, tanto do meio artístico quanto seja da física aplicada, química aplicada, de análise de obra de arte, quanto em particular no caso do Falco, né, de procurar reproduzir as ideias que o Hockney estava defendendo com evidências experimentais, materiais, usando propriedades óticas de materiais, tentam corroborar isso. Tem inclusive uma briga gigante na Nature entre o Falco
Não lembro agora o nome, vou colocar depois aqui para dar informação. Mas deles se xingando na Nature mesmo, assim, eles teriam um brigando com o outro, acusando o outro de ter forjado um dado experimental, assim, uma coisa assim, uma baixaria. Na curiosidade. Claro? Nessa época, um pouco, Vamos falar uma coisa assim. uma curiosidade. O que acontecia nas Américas? Aztecas, sei lá. Assim, o que eu conheço, né, da parte de pintura, Azteca, Maia, Inca, são muito semelhantes, né, do ponto de vista estrutural às pinturas egípcias. Você tinha muitas representações de cenas do seu dia e muitas representações religiosas. Mas, em parte, a noção de técnica não tinha, a noção de técnica de perspectiva, assim, para tornar realista, era rudimentar. Mas eles evoluíram. Sim, houve evolução. E essa evolução foi similar à que aconteceu na Europa? Não, do ponto de vista de perspectiva, não. A perspectiva, do ponto de vista matemático, você conseguir representar as proporções exatas de um tipo. Eu conheço, pelo menos. Não, sim, queria saber se você sabia. Que eu já li a respeito, não. A parte de pintura rupestre tem outra coisa muito interessante também, porque quando vai para as pinturas rupestres, né, tem essa visão também eurocêntrica de que os mais antigos são na Altamira, Lescura. Descobriram recentemente, mas se você entrar até hoje nos sites oficiais de Altamira, Lescura e Troisfort, que são as três mais conhecidas, né, de Espanha e França, colocam elas como as mais antigas, mas as pinturas rupestres mais antigas foram descobertas de 60 mil anos atrás em Bornéu, no meio da sua guia, e já retrata pessoas dançando. Então é uma coisa que provavelmente rituais religiosos, mas existe uma discussão dentro do pessoal da história da arte também, se a primeira manifestação artística humana é a música ou é a dança. E aí, pelo menos essa questão das pinturas rupestres tem essa coisa de Bornéu, que é bem interessante, e que mostra que as manifestações artísticas elas acontecem de forma independente em locais completamente isolados do mundo, sem, em princípio, que a gente saiba, contato direto com a sociedade. Mas essa, voltando rapidamente, a ideia do Rockman é que vários escritores utilizaram de fato de instrumentos óticos, de física mesmo, para conseguir alcançar isso partindo do pintor, né? Que é o caso do Rockman. E aí, um dos exemplos mais gritantes disso é o Caravaggio, né? Um pintor famoso, famosíssimo italiano, famoso pelo tenebrismo, essa técnica de chiaroscuro, onde você tem as figuras que estão querendo ser destacadas em uma luz muito forte, enquanto que o resto do cenário geralmente está numa sombra penumbra. E o Caravaggio viveu no final do século XVI, iníciozinho do XVII. Ele morreu, na verdade, exilado, né, voltando para Roma, que tinha assassinado um cara meio controverso. Uma briga bêbada, assassinou um cara, aí o cara era amigo de gente do clero, e aí ele passou a viver nos cavaleiros de Malta, na ilha de Malta, que eram os antigos hospitalários. Aí, quando foi voltar, morreu envenenado, provavelmente, no navio, ninguém sabe quem. Mas e era peculiar também porque ele retratava, né, os modelos deles, para retratar todas as figuras religiosas, tipo os cardeais, o Papa, Maria, Jesus, apóstolos, eram os bêbados dos bares, prostitutas, ou então tinha gente que defendia, tinha gente que atacava ele dentro do clero, justamente por conta, e o clero era o maior mecenas nessa época na Itália. Então, mas ele tinha justamente essa ideia do tenebrismo dele, ele usava essa coisa da iluminação com uma questão, na verdade com duas fontes de física química, assim, quase que inacreditáveis para ele. A primeira delas é que isso aí existem diversos registros que mostram, né, registros históricos, né, das construções, dos ateliês do Caravaggio, que ele transformava a própria casa dele, que ele usava de ateliê, numa grande câmara escura. As pessoas que dominavam a ideia da câmara escura, onde você pode usar. Câmara escura, você para pensar, pega uma caixa fechada, um furinho, aí a iluminação, né, um objeto muito iluminado de um lado, vai ser projetado através de furinho, de forma invertida, no anteparo dentro dessa caixa. Ele fazia, né, botava a casa dele com fachos de luz vindo de janelas nos lugares onde iam botar os modelos dele, e
tinha um furinho dentro da casa, na parede ou no teto. Na casa que ele morou antes de ser exilado, era no teto, com tudo fechado, para que a pessoa ou a figura que ele está se apresentando, colocada nesse facho de luz, a luz incidir sobre ela, passasse pelo furinho e projetasse justamente na tela que ele está querendo pintar. E aí ele traçava os contornos da projeção das imagens por cima. E para fazer isso de forma eficiente, você precisa ter alguma coisa muito iluminada contra algo muito pouco iluminado. Então criar esse contraste. Daí que os quadros dele têm essa diferença gigante, né, entre as figuras representadas com uma luz muito forte e o resto do cenário inteiro em sombra. E mais incrível do que isso, na minha opinião, pelo menos, em 2009, aí a Roberta Lapucci, uma doutora, né, em História da Arte e que usa técnicas de infravermelho nas áreas de obras de arte, analisando vários dos quadros do Caravaggio, descobriu que ele usava algo que obviamente não é recomendado, extremamente tóxico, a gente sabe hoje, mas usava pó de mercúrio nas telas dele. Ele salpicava a tela inteira com pó de mercúrio, que é um material que é fotorreativo. Então, quando a luz incidia sobre a tela, ela queimava já no contorno do que estava mais iluminado, né, faz uma fotografia, uma forma rudimentar de fotografia. Você fazia o seu papel, o seu filme, reagir com as diferentes incidências de luz que estavam no negócio e marcava, registrava o negócio. Então, isso foi descoberto só em 2009, então tem 15 anos essa descoberta. E o Caravaggio talvez tenha sido o primeiro fotógrafo, entre aspas, registrado, né, que a história tem registrado. E o Caravaggio, na verdade, tem várias coisas interessantes nos quadros dele. Para começar, essa cena da ceia de Esaú, onde Jesus Cristo tem barba, que é raríssimo de representação na época, ele é o Jesus do meio. E Pedro, muito mais velho, né, à direita da gente, à esquerda de Jesus, no quadro muito mais velho que o próprio, e com alguns erros de perspectiva, né, que não sabe se era proposital ou se era em decorrência do uso de instrumentos óticos. Que a mão esquerda de Pedro, né, que está mais à direita no quadro, é menor do que a mão direita, apesar de ela estar mais à frente do que a outra. E o Caravaggio, ele, a registro de comprar lentes. A lente era uma coisa que era fácil de você achar, cara, né? Eu lembro agora se eu tenho aqui o do Lotto, depois também o desenho do quadro do Lotto também. Comprou um prisma puríssimo em 1540 e pouco, um registro, né, da compra do prisma. O que esses caras queriam com as coisas? Geralmente, a lente, numa câmera escura, você precisa utilizar para focalizar melhor os detalhes dos quadros, das imagens, né, para poder focalizar o quadro e representar com mais detalhes, no traçar por cima mesmo. E, se você muda a lente de posição, você efetivamente está mudando o ponto focal da lente, está mudando o ponto de fuga da pintura. Então você muda ligeiramente a noção de perspectiva, localmente, quando você está mudando o instrumento de lugar. Então, isso aí tem alguns exemplos de que isso foi detectado até por erros grosseiros de perspectiva. O Van Dyck, né, a parte de baixo da mulher é muito menor do que a parte de cima. Se você pegar, você consegue... Aí tem uma galera que passou a trabalhar com algoritmo computacional, usando inteligência artificial, inclusive, para tentar descobrir os diferentes pontos de fuga no mesmo quadro, para identificar qual a posição que as pessoas estavam colocando os instrumentos óticos e modificando para poder botar. No quadro Chardin aqui, a mulher tem 2 cotovelos. E aí, Hã? E aqui a resolução também, né, na projeção nunca fica tão boa, certo? Mas são baixados na internet, não havia. Mas eu tirei, mas baixar na internet. E um cara, né, que por conta das telas enormes, com uma riqueza incrível de detalhes, era sempre suspeito de usar instrumentos óticos, que era o canaleto, aí foi o contrário. Quando a galera foi fazer a análise, né, também por infravermelho dos quadros dele, acharam, né, feito com uma tinta, um grafite diferente do resto da pintura, todos os traçados, os quadriculados da malha, né, geométrica, para traçar a perspectiva direitinho com as proporções exatas no quadro dele. Bom, só contextualizar historicamente, o Rockne chegou essa ideia da tese, né, de que a galera estava usando instrumentos óticos adoidado, quando ele foi ver uma exposição do Angler. Angler foi um dos últimos pintores realistas, né, que quando chegou a fotografia, a necessidade da pintura realista meio que foi por água abaixo, porque você conseguia, com um instrumento tecnológico também, retratar a realidade de forma muito mais fidedigna e rápida
do que qualquer pintor faria, né, à mão livre. E isso foi no século XIX. A primeira fotografia, né, foi de 1825, em Epsi, e as primeiras máquinas vendidas comercialmente, com acesso fácil, já foi em 1860. Então foi muito rápida essa evolução da máquina fotográfica. E aí a grande estrutura da pintura com o realismo veio justamente logo após isso com o impressionismo. Justamente pela necessidade, você não precisa mais expressar a parte realista, ela começou a se expressar de outras formas, que eu acho que isso é muito mais interessante. Mas ele vendo os desenhos do Angles feito na rua, com transeuntes em Paris, ele ficou impressionado com o traço, né, das dobras dos vestidos, numa exposição que ele foi ver, onde tinha os rascunhos dos desenhos da pintura final, com um traço assim, sem essas linhas de base que a gente veria no canaleto, para traçar a perspectiva e as dobras das roupas de uma forma muito segura. Assim. E lembrou uns desenhos que ele tinha visto do Andy Warhol, né? Que ele projetava os slides no papel, né, já na década de 60, 70, século XX, e traçava por cima. E ele começou a procurar, investigar se daria para fazer isso, e descobriu que, historicamente, tinha registro do Angles andando com uma câmera lúcida. Que não chega a uma câmera obscura, mas é basicamente uma lente, um prisma, que faz, né, o raio de alguma coisa que você esteja observando bater no seu olho, e você pode traçar com papel embaixo, você tem a impressão da coisa que está sendo, o raio sendo desviado pelo prisma, você olha por aqui, e traça por cima a projeção dele no papel. Eu já achei para vender, inclusive, para auxiliar desenho mesmo. Tem várias coisas comerciais que você compra uma câmera lúcida assim, bancada, com um prismazinho, você põe algum objeto e você olha o objeto através da lente aqui, do prisma aqui, e aí traça por cima. E a imagem, né, da capa do livro, lá do Secret Knowledge, do David Hockney, é justamente ele desenhando com uma câmera lúcida. E essa ideia da câmera lúcida é uma coisa que foi desenvolvida, né, de uma forma muito interessante no teatro por volta de 1862. 1862 foi a primeira vez que isso foi aberto no teatro de Londres, mas a ideia, né, já tinha sido desenvolvida há alguns anos antes pelo John Pepper, que levou o nome, e o Steve Nike, que é John Pepper, o nome do outro eu acho isso. Mas o John Pepper queria, né, tentar tornar mais realista a representação de espíritos e fantasmas, são as 4 peças de Shakespeare no teatro. E aí o que ele, em conjunto com esse outro cara, que era engenheiro da coisa, desenvolveram foi colocar uma folha de uma espécie de vidro, ou seja, uma superfície de vidro, como se fosse uma janela, na beira do palco, conseguir uma projeção para iluminar muito fortemente, fora da vista, né, da plateia, o ator ou a atriz fosse fazer o fantasma ali embaixo, junto com um espelho, de forma a refletir ou projetar, né, essa imagem da figura muito iluminada no vidro, a ponto das pessoas na plateia enxergarem, né, por conta da nossa ideia de ótica de raios retilíneos, né, a figura em cima do palco, só que aí interagindo, né, atravessando objetos, a pessoa passando com a espada, com a arma, assim, no corpo do fantasma, e causar ilusão fantástica. O John Pepper ficou rico, milionário por isso, ganhou todo o crédito, o cara ficou chateadíssimo, porque o cara tinha doado todo o dinheiro da patente para teatros, ele queria que isso fosse disseminado, os teatros pudessem usar isso à vontade. Cara, que é muito difícil produzir isso num teatro de verdade, né? Assim, porque você tem que ter uma estrutura que permita essa instalação, e no século XIX não era tão fácil fazer isso. Isso é retratado, né, no... Vou desistir. Mas no filme Ilusionista, né, um filme com o Edward Norton e o Paul Giamatti, que é excelente, que no filme o cara, através de um truque, né, ele conjura imagens de parece fantasmas no palco e é perseguido por isso. O filme é excelente, eu vou parar da história. Mas no filme nunca é explicado o que ele está fazendo, mas o cara esbarra numa coisa de vidro em algum momento, tem vários espelhos espalhados nos bastidores e canhões de luz
nos bastidores do palco. Então, é indicado que eles estão usando Pepper's Ghost, mas não é explicado no filme diretamente isso. E em 2014, né, teve programa de televisão, de prêmios, de música, né, famoso, que trouxeram o Michael Jackson de volta à vida, quando na verdade o que eles fizeram, todo mundo vendeu como se fosse uma holografia, que não era uma holografia, era na verdade o Pepper's Ghost produzido. Eles colocaram uma folha, só que agora já de mala, né, uma colírio bem transparente, bem fino, colocaram na diagonal com uma plateia toda, e aí eles têm 6 caminhões projetores com um clipe do Michael Jackson passando por cima, que na hora que não precisa dar música aí você tem o Michael Jackson no palco dançando, né, dos bailarinos, mas é tudo uma projeção. Ele levou uma imagem holográfica na época, mas na verdade eram uns caminhões de projetores com a imagem tangível do Michael Jackson também, projetando nessa tela. E aí a impressão do pessoal que está na plateia é que está acontecendo esse tipo de coisa. Só para falar mais coisas, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Difícil. Eu tinha falado do Newton, né? O negócio do prisma. Quer alguém falar uma coisa? Não, eu quero falar do Newton, que é uma coisa que eu acho também super curioso, porque as pessoas não têm. Isso é uma coisa que, até eu começar a pensar sobre isso, eu nem tinha ouvido falar, de que a primeira grande tratado sobre cores e projeção e separação das cores, mistura de cores do ponto de vista óptico, pós-Newton, né? Eu falei do Alfariz, que foi bem antes do Newton. O Newton tem, todo mundo, né, já ouviu, já conhece a camisa Pink Floyd e tudo mais, fez luz branca, passa pelo prisma, cada comprimento de onda é retratado ligeiramente diferente do outro, você tem a projeção, né, das cores do arco-íris. Um século depois do Newton, quase um século depois do Newton publicar o livro de ótica dele, em 1704, o Goethe, dramaturgo de Fausto Verdes, ele tem um livro inteiro sobre cores também. Do ponto de vista da percepção da cor pelo nosso olho, tem várias coisas do ponto de vista físico erradas no livro do Goethe, tá? Não estou defendendo a física do Goethe, mas ele faz experimentos. Ele faz experimentos iguais aos do Newton, só que em vez de com feixes finos de luz branca, para ver o arco-íris todo abrindo, com feixes grossos de luz branca, para ter mistura de cores, regiões de cores e penumbra aparecendo, e ele produz um feixe de sombra. Isso está descrito lá no livro dele, que na verdade ele cria uma parede luminosa, ou seja, uma fonte muito extensa de luz, com algum anteparo no meio do caminho do prisma, bloqueando, fazendo o que ele chama de um feixe de sombra para dentro do prisma. Na verdade, claro, são dois feixes muito grossos de luz, paralelos, mas com isso ele consegue, ele documenta, né, a observação dessas regiões coloridas de cores primárias, que eles chamam a amarelo azul de cores primárias só. E quando ele faz o feixe de sombra, ele identifica os fatos explicitamente que ele consegue observar o rosa que não está descrito no experimento do Newton. Porque o rosa não é uma cor primária da luz, né? Uma mistura de cores que nosso cérebro interpreta como rosa. Mas como ele vê, né, como se fosse uma série de feixes paralelos, né, luz branca, todos eles vão se misturando, essas regiões que o nosso olho começa a aglutinar, né, comprimentos de onda próximo em regiões. Ele vê a mistura do vermelho e do roxo, criando uma coisa como rosa. Ele faz diversos experimentos, né, ele documenta com propagação da luz em meios túrbidos, né, meios com muito vapor d'água, com ar muito denso. Isso, quem já leu, já viu, né, uma peça do Goethe, pode reparar que em diversos locais você tem que os humores dos personagens estão relacionados com as cores do ambiente. Todas as peças dele têm meios túrbidos em algum momento, tem um crepúsculo, tem um cemitério com muito vapor d'água, tem um pântano, tem um monte de... Assim, porque ele era muito inspirado por isso. Ele é o berço da cromoterapia, que também não tem nada científico. Aqui, isso aqui, inclusive, é do livro dele, que é o Farbenleven, é o estudo das cores, do 1810, com as relações entre cores primárias e secundárias, os humores e os temperamentos e tudo mais, que é retirado do livro dele, que inspira diretamente o impressionismo, que eu já tinha mencionado antes também. Aí, bom, eu falo um pouco disso aqui também, quando estou com plateia menos especialista, mas menos de físico, né?
Mas tem, né, o Kandinsky, né, ele é um cara que era cometido de sinestesia, aparentemente ele ouvia, ele misturava a percepção, né, de visão e audição, então ele ouvia as cores, segundo ele. E aí tem um experimento do Google, inclusive, sempre para ouvir um quadro Kandinsky. Aí você vai clicando neste quadro em particular, você vai clicando nas diferentes regiões e o que ele dizia que era o som de cada cor, para ver como é que ele fazia as composições dele. O Kandinsky é um cara muito interessante porque ele ficou extremamente inspirado pela ideia que vem da mecânica quântica de delocalização, de função de onda, de coisas não determinísticas, e ele passa de representações de formas mais realistas para formas mais abstratas à medida que ele vai caminhando, né, da década de 10 até a década de 40, e inspirados pelo mundo microscópico da física. Ele tem um quadro chamado Formas Caprichosas que representa o que seria um mundo microscópico através de células e tem umas dimensões ali esquisitas. O outro cara também que é o Wolfgang Pauli, não confundir com Pauli, né? Wolfgang Pauli, ele tem justamente um quadro chamado Dualidade de Onda-Partícula, nessa mesma época, onde ele tenta representar uma mistura de partícula e onda. É engraçado, parece um monte de ciclonezinhos, mas é mais inspirado por isso aí. O Kandinsky participa do Manifesto Dimensionista de 1936, onde vários artistas explicitamente baseados nas ideias de Poincaré e Einstein tentam incorporar mais dimensões do que apenas as duas nos seus quadros e instalações. O Kandinsky, o Miró, o Alexander Calder, vários deles assinam esse manifesto em 1936 também. E tem esse cara em particular, o Folha Liasson, ele é um artista dinamarco-islandês já da atualidade, já do século XXI. Essas aqui são várias instalações premiadas dele. Essa aqui é na Fundação Louis Vuitton em Paris, ali sou eu, refletido 60 vezes naqueles espelhos. Isso aqui é na Tate, na Galeria Tate, né, em Londres, na Tate Modern, onde ele faz, através de um espelho de vapor d'água e de uma bomba iluminada, uma percepção de pôr do sol, nascer do sol, a quem estivesse entrando dentro da galeria. Isso foi a primeira obra dele, foi ultra premiada, do início do século XXI agora. E tem obra de arte dele na Inhotim também. Um grande telescópio de observação espelhado, meio caleidoscópico assim. E espelho com meus tubos e tudo mais. Agora eu vou passar, que eu já falei demais, só para uma última coisa que eu já mencionei, alguma inspiração de mecânica quântica na... Tem muita coisa. São 120 slides, eu não vou falar de todos, beleza? Só quero chegar num aqui. É que o meu computador já tem um pouco mais para aquele para mexer. Esse cara aqui é um cara sensacional, o Thierry Bonstel, um cara que era desenhista, ilustrador e pintor, e ficou tão fascinado pela corrida espacial do início do século XX, né, com a descoberta de Plutão em 1930 e tudo que está sendo a ideia, né, de observar a Lua, que ele faz um monte de quadros, incluindo, né, quadros que representariam a superfície da Lua, e depois viram que estava bastante condizente com a realidade. Como ele projeta foguetes, antes de qualquer foguete ter sido inventado, esse desenho do foguete particular de 1944, e ele acaba sendo contratado pela NASA para ajudar no design de foguetes, porque ele estudou como que teria que ser a aerodinâmica para entrar e sair da atmosfera sem se queimar inteiro, por causa do atrito com a atmosfera. Ele acabou sendo contratado posteriormente pela NASA para o programa espacial americano. Este. Vamos lá. Espera um pouquinho que esse também está com inglês. Esse é um exercício que eu gosto de fazer com os alunos sempre. Então, a primeira coisa que vocês veem quando olham para esse quadro, eu não vou falar o nome dele, é o quadro Geometria 1911. Isso. Já é. Você não conhece. A primeira coisa que você vê quando você olha esse quadro. Eu sempre deu gosto dele, sim. Eu vejo uma pessoa, uma mulher, Mas eu já cheguei em outra coisa que eu não vejo mais. Eu vejo mão, perna, pé, uma mulher talvez, uma pessoa, sem dúvida. Tem um vaso ali, né? Um canto. Um vaso.
cima de um Pegasus, fazia um cavalo. É, tinha visto um cavalo antes, depois eu perdi. O nome do quadro era Mulher e Cavalo. Então você sabe que é um cavalo ali. Falei que ela é artista. Por que eu queria trazer esse quadro aí? Só para concluir então aqui a apresentação oficial. Uma boa parte do curso no ministro na UF, ele é essa parte mais técnica, eu uso mais para engajar os alunos no início do curso, no primeiro terço do curso, porque são coisas mais palpáveis, depois vai discutindo conceitos de física durante a evolução da história da física, e aí vai mostrando como que isso acaba inspirando, mudando a forma de pensar das pessoas e vai inspirando de alguma forma. Algumas, né, são apropriações que a gente, inclusive, dá uma certa dor na gente, porque tira conceitos de mecânica quântica em particular do lugar, assim, e aí são meio, para mim em particular, dá um certo calafrio na espinha de vez em quando, mas às vezes o próprio contrário acontece. O Bohr, né, um dos grandes papas da mecânica quântica, né, tem toda a parte da teoria atômica dele e das discussões dos conceitos de mecânica quântica que vão até a Conferência Solvay, pelo menos lá. Ele usa para identificar e explicar o ponto de vista dele, a integração dele, do princípio da complementaridade da mecânica quântica, onde se tem, né, diferentes realidades, diferentes possíveis medidas descritos por uma função de onda, e depende do observador, de uma medida ser realizada para alguns possíveis resultados, né, sendo medidos e manifestados. Ele faz associação direta disso com o cubismo. Esse quadro em particular, ele comprou e tinha na sala dele, na sala de casa dele, por conta disso. Porque para ele, o cubismo era a melhor representação do princípio da complementaridade da mecânica quântica. Diversos biógrafos, agora inclusive, apontam que isso ajudou ele a formular o princípio da complementaridade propriamente dito. Onde no cubismo você tem todas as facetas tridimensionais de uma realidade, de um objeto, espalhados na tela, e o observador, quando bate o olho, observa uma delas, ou uma possível combinação delas, e não a totalidade. Então, a totalidade está representada ali, mas depende da medida do observador e para colocar um sentido específico para aquela representação. Isso é curioso, porque eu já participei inclusive de debates, né, onde você fica até constrangido, né, com as perguntas às vezes, onde a pessoa pergunta, mas o que é o observador interagir com o sistema? É o poder da mente? Não, aí você fala que não, você sente, ou a pessoa se sente ou enganada por você, ou muito frustrada, decepcionada. Então, sempre uma situação péssima. Mas essa coisa, né, de que o observador não é mais completamente independente, alheio ao sistema, isso tem uma mudança, isso traz, né, uma mudança de paradigma, de interpretação no meio artístico que é impressionante. Assim. Você pega, né, as obras de arte a partir de 1920, mais give or take, não, 2 anos aí, cada vez mais e progressivamente mais, o observador deixa de ter um papel puramente passivo em relação à obra de arte, por conta do desejo do artista para isso. Né? Os próprios quadros que eu tinha colocado aqui, né, do Magritte, né? Pode deixar assim, eu tenho essa camisa também. O Magritte propositalmente cria imagens que brincam com a nossa perspectiva, a nossa percepção, para fazer o observador pensar de alguma forma, para instigar o observador, não apenas para retratar alguma coisa e o observador, qualquer observador vai lá e apenas olha. Né? Esse quadro aqui é famoso, né? Porque isto não é um cachimbo, né? Seria só a representação de um cachimbo, não um próprio cachimbo. Eu não vou poder botar o som, mas também faria diferença. Não sei se vocês conhecem a peça 433 de John Cage, já de 1952, que a peça era a seguinte, é uma peça musical que dura 4 minutos e 33 segundos, onde o pianista chega, senta, abre o piano, às vezes liga o relógio, né, e não toca nada. Em princípio, ele fica completamente em silêncio por 4 minutos e 33 segundos, você levanta, agradece o aplauso e vai embora. Claro que a primeira reação, né, vamos botar com sempre um pouco de choque, por exemplo, essa. É igual aquela banana que botaram, né, pendurada. Exatamente. Mas o que o John Cage fala, né, tem aí, ele falando sobre a peça, por exemplo, tudo
tudo que a gente faz é música. E na verdade, quando você para, eu já pude estar presente uma vez numa exibição, mas você ouve o barulho de todo ao redor. Você ouve o barulho das pessoas mexendo na cadeira, respirando, tossindo. Então, é uma forma de ilustrar que a audiência está sempre participando da obra de arte, independentemente do que está sendo apresentado, representado, tocado lá em cima. E, se quiser coisa mais ilustrada, tem o Yves Klein também, com monocromatismo azul. Aqui pode viajar bastante, tem um monte de coisa também. Mas eu vou parar por aqui, porque eu já estou falando agora uma hora. Gente, obrigado. Isso é um pouco das coisas que eu me apaixono. Bom, perguntas? Boa. Pode falar. Bem, primeiramente, parabéns aí, né? Acho que foi excelente aí a forma que você apresentou aí pra gente toda a história de perspectiva, não. E, inclusive, né, eu tenho um projeto de extensão que trata de história da física aqui na FAT. E eu tenho... A gente desenvolve guias, eu chamo de guias rápidos de história da física, né, em particular. E a ideia é ajudar os professores de ensino médio a entender um pouco da perspectiva histórica de uma maneira breve. Porque eles não podem perder muito tempo lendo livro, um tipo de coisa e tal, né? Então, a gente tenta ajudar nesse sentido. E a gente justamente está na parte de história da ótica, né? Então, a gente está trabalhando um pouquinho com isso aí. Inclusive, o meu aluno, né, está fazendo as pesquisas de câmera escura, né? A gente está chegando nesse ponto. Legal. E a gente quer desenvolver aqui uma câmera escura, né, para a gente fazer esse tipo de experimento aqui com os alunos, né, mostrar para ele como é. E ele viu que tem um artista, por exemplo, que atual, né, que ele usa paredes mesmo de cômodos, né? Uhum. E ele faz um pequeno furo em uma das paredes e ele pinta toda a parede retratando a cidade, por exemplo. Ah, pô, legal. Eu só não me lembro o nome desse artista, mas é super interessante, enfim, tem tudo a ver com aquela parte lá, né? Tem que a gente estava vendo de desenho. Tem uma fotografia famosa dos canais de Manhattan de cabeça para baixo. Isso, uma cortina assim, né? Isso, Tem uma também do Parlamento de Praga, do Castelo de Praga, se não me engano, também. Isso, É muito legal. Não, e essa coisa tem umas coisas muito interessantes que dá para ver com essa coisa da câmera escura na pintura, que eu mencionei o Caravaggio, mas não falei um detalhe, por exemplo, que isso também as pessoas, aí depois que começaram a investigar isso, né, perceberam que boa parte, quase 90% das figuras retratadas pelo Caravaggio, até um certo ponto da trajetória dele, eram canhotas. Estavam segurando os instrumentos, a criança, alguma coisa assim, com a mão esquerda. E aí subitamente isso inverte. Porque em algum momento ele deve ter colocado mais um espelho para desinverter a imagem projetada pelo escuro que ele estava usando. Ah, legal. Então, e tem muita história interessante, a gente ainda não saiu, né? A gente está chegando, a gente está no meio de Kepler ainda, né? Então a gente está vendo como é que foi ali no século XVI, mais ou menos. E a gente ainda vai para chegar em Newton, né? Mas só para ilustrar né, também essa parte da câmera. Vou aproveitar que você falou isso, para fazer um comentário sobre uma coisa que eu pulei aqui nesses 50 slides, que tem uma coisa na escultura, já que eu não mencionei escultura aqui em lugar nenhum. Tem um cara chamado Pietro Tacca, que ele fez uma escultura, para falar de arquitetura também, que é uma das 7 artes clássicas, né? Apesar de eu depois ter esquecido disso. Deve voltar um monte de slide de uma vez. É que essa apresentação também é pesadíssima, né? Então tem 120 slides com vídeo embutido, então também tem. Para mudar, às vezes demora. Né? Bom, em algum momento vai chegar. Que é o Monumento a Filipe IV, que é uma estátua que é o Filipe IV, né, o rei espanhol, empinando um cavalo. E os únicos pontos de contato com o chão são as patas traseiras do cavalo e o rabo do cavalo. Mas a estátua era toda de bronze e a nossa impressão, pelo menos a minha impressão, né, mas a minha impressão, mas fica o Le
Corbusier com a Ville Savoie também, que também tem essa questão. Mas a impressão que dá é que o negócio é tombar para frente. Ela fica em pé, sem nada chumbando ela no chão, prendendo ela de forma alguma. Ele se baseou nos desenhos do Velázquez, o pintor espanhol. Ele se consultou com Galileu para saber se seria possível fazer isso. O Leonardo da Vinci já tinha escrito num tratado que achava que isso era possível fazer dessa forma, mudando a densidade interna do material. Então, a estátua ela é de bronze maciço nas ancas traseiras e no rabo e basicamente oca completamente na frente, de forma a deslocar o centro de massa da escultura para trás e fazer com que ela fique estável, apesar de ser toda projetada para frente. E a nossa impressão é que não seria estável daquela forma. Então dá um visual. E do século XVII ainda. Isso é Você chegou a comentar um momento sobre o uso da IA, mas mais do ponto de vista de olhar para uma obra lá no passado, descobrir como o pintor... Os algoritmos. Sim, a questão dos pontos de fuga lá, que possivelmente eram algumas, né? Sim. Mas o que você vê hoje, assim, que possa estar acontecendo com a arte, em termos de produção, com o envolvimento da IA? Olha. Vale a pena crítica, assim, positiva, negativa, tudo, qualquer coisa. O que você vê que está acontecendo hoje, se tem alguma... IA é uma coisa muito controversa em vários aspectos. Né? Tem um amicício meu da física, né? Você conhece o Felipe Tosa? Ele defende assim, abertamente que pesquisa de inteligência artificial devia parar ontem. Ele pode dar problema sério. Já presenciei essa fala. Tanto na arte quanto na física, né, isso agora em dia vem sendo usado de uma forma muito descontrolada, mas com várias coisas positivas acontecendo. Né? Tanto que o Prêmio Nobel de Física desse ano foi dado, né? Tanto de física quanto de química, para pessoas que passaram a incorporar de uma forma machine learning, né, na parte da pesquisa. Tem partes materiais, mas serve para várias coisas. Inclusive, teve um colóquio no Instituto de Física da UF na semana passada, justamente sobre isso, onde o palestrante está falando que tem muitos desses algoritmos que estão sendo treinados por inteligência artificial, né, ou seja, por machine learning, para tentar encontrar padrões, ajudar na análise, principalmente quando você tem uma bateria muito grande de dados sendo produzidos de uma vez, você não tem o recurso humano para analisar aquilo de forma, do ponto de vista logístico, muito eficientemente. Só que, às vezes, a inteligência artificial ela é meio burra, do ponto de vista porque ela não sabe exatamente como ela fica tentando encontrar padrões, e às vezes as padrões, onde, nessa particular que o cara estava comentando, tinha para achar lá como que identificar melhor a introdução de determinadas impurezas em materiais semicondutores. Né? Um dos parâmetros que deixava era o seno do número da coluna do elemento da tabela periódica. Que faz o menor sentido físico, né? Do ponto de vista. Assim. Então, a gente quer treinar o algoritmo. Então, tem umas coisas assim que está sendo usadas de uma forma meio. Agora, do ponto de vista artístico, isso conversa um pouco com o que eu falei no início, que a arte é uma forma humana de exteriorizar o que está à nossa volta. Então, o que é uma manifestação artística? Né? Se o ser humano produz o algoritmo por tabela e está produzindo a coisa artificial também ou não? O John Cage tem muita coisa colocada na segunda metade do século XX e, de alguma forma, inspirada pelo não-determinismo da mecânica quântica também. O John Cage menciona explicitamente, outros nem tanto. Né? O Lou Reed, por exemplo, estou com a camiseta da capa do Velvet Underground, ele tem um disco inteiro de música que é puramente aleatória, muita gente pode chamar de música, mas que é só de feedback eletrônico dos instrumentos nas caixas de som. Não tem nenhuma nota tocada, uma palavra pronunciada e é uma hora e pouco disso. Que ele acha meditativo. Também não sei tanto com heroína, né? Não sei quanto dá para. Mas a parte do John Cage explicitamente lida com música aleatória, do ponto de vista de inspirado pelas posições dos pássaros, não sei aonde, ou do bichinho que você joga, colocar onde são as notas musicais da partitura e produzir uma partitura musical a partir disso. A Memeko Grimmer, agora vou colocar porque travou e a gente está sem som também. Mas a Memeko Grimmer foi uma artista plástica japonesa, né, que trabalhou com John Cage no final dos anos 80 e começo dos 90, que está viva até hoje, John Cage, onde ela produz música aleatória, que ela chama de instalações, interessantíssimas, assim, não são padrões de música, para mim é uma música agradável aos ouvidos enquanto música,
mas do ponto de vista de instalação é uma coisa interessantíssima, porque ela congela um monte de pedrinhas e polcontes, em uns volumes grandes. E aí penduram isso numa sala com diversas cordas musicais esticadas embaixo, e à medida que o água vai esquentando, o gelo vai derretendo, as pedrinhas vão caindo de forma aleatória, batendo nas cordas musicais e as gotas vão pingando. Isso vai produzindo uma sequência de sons que é de forma aleatória e dada pela mistura termodinâmica do ambiente com a composição das cordas, né, das diferentes cordas de pessoas diferentes, dos notas diferentes. Então você tem coisas produzidas de forma aleatória, mas ainda assim o design é sempre humano. Humano, sim. Isso vale para pintura, para outras coisas. Né? Peguei só esses exemplos. Eu acho mais interessante. Agora, recentemente, eu vi isso, um artigo, foi uma matéria, uma matéria do ano passado, final do ano passado, onde apresentou-se, né, para um grupo de curadores de arte, né, norte-americanos, dos Estados Unidos, o que seria um portfólio de alguns jovens novos artistas, para eles estimarem quais seriam aqueles que poderiam fazer muito sucesso nos próximos 10 anos. Metade era inteligência artificial, metade eram de fato artistas novos. E quem abriu isso? E números iguais, aquele. Então, os próprios curadores não foram capazes de identificar dentre esses possíveis novos artistas quais obras de arte de fato produzidas por seres humanos, quais de fato eram produzidas por artificial. Então, isso é uma questão. As pessoas estão discutindo muito hoje em dia a questão do ChatGPT com literatura. Também vale para a gente, né? Em sala de aula, com os trabalhos dos nossos alunos e tudo mais. Qual é o. Parece claro. Não teria um mérito do aluno botar no ChatGPT alguma coisa, né, pronta, aleatória. Isso é fácil, meio que ponto comum. Agora, uma poesia produzida no ChatGPT é uma poesia de fato? E eu não sei responder direito. O que a gente acha? Eu acho que não. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que depende da intenção de quem está interagindo com a IA. Por exemplo, se é uma intenção legítima, né? Tipo assim, você começa a fazer perguntas, né, para a IA e você vai gerando coisas e você vai pensando em como estruturar essas coisas. Que nem o Barret vendo as musiquinhas naquele dia. Lembra? Que você botou. Foi pra quem? Foi pro chefe, foi pra você, não lembro. É a música que era. Você usou o chat para fazer uma musiquinha sobre alguém. Ah, foi. Mas eu botou palavras-chave lá para criar. Eu acho que existe a questão da. Aí eu acho que uma criação que está com uma interferência humana no meio sugerido. Mas foi a produção da IA. Ele pediu, ele que deu as diretrizes. Agora, eu acho que tem uma questão interessante das artes, que é, por exemplo, no caso da poesia, tem aquele A Pedra no Meio do Caminho, famoso A Pedra no Meio do Caminho, todo mundo sempre perguntou que pedra é essa que está no meio do caminho. E a verdade é que existe dois lados da arte, né? De quem produz e de quem vê. E de quem interpreta. Então, se você for pensar na arte, na poesia produzida por um IA, só tem um lado. Não existe o ponto de vista de quem fez, porque não tem quem fez. É o que fez. Quem fez foi um objeto. Agora, quem lê, quem interpreta, aí sim tem sentimento, vai ler aquilo. Mas você realmente pode pedir para a IA ela escrever alguma coisa, sei lá, segundo um artista famoso, por exemplo. Como ele pensaria? Isso, na verdade, tem uma situação curiosa que eu acho assim. Borderline, assim, tipo, o que está acontecendo? Foi uma coisa do Black Mirror, da parada. Eu já comentei do Lou Reed, né? O Lou Reed morreu em 2013. A viúva dele, Laurie Anderson, também é uma artista, música, artista plástico. Ela, recentemente, deu uma entrevista falando que ela pegou um desse algoritmo de realidade virtual que foi totalmente treinado a partir dos escritos, dos poemas, das letras do Lou Reed e conversa com ele para matar a saudade. Aí, tá escrito. Mas daí Onde ela sente o que é produzido lá, que é muito reminiscente, mas aí muito ao ex-marido dela, viúva. Isso. Eu acho que a parte crítica aí, sobre o que eu falei é porque fica estranho
porque fica meio subentendido que essa pessoa está colocando a suposta existência de alguém atrás da máquina, entende? Agora, você parte do ponto de vista que é uma máquina fez, está lá escrito, agora você lê, você se emociona, você consegue tirar, extrair ou colocar sentimentos daquilo feito, digamos, é meio arte, só tem que errado. Não tem outro. Agora, se você começa a pensar que tem algo, entende? Começa a projetar seus sentimentos, acha que você se apaixona pela máquina, igual tem aquele filme Agora, Ela, né? Agora, tem uma coisa também que a gente for parar para pensar. Acho do menino, né? Oi? Não, desculpa, é que você falou do filme, né? Do filme, né? E recentemente saiu uma matéria que fala de, tipo assim, jovens, adolescentes, claro, pré-adolescentes, que estão se apaixonando Pela máquina. pela máquina. É semelhante ao caso da esposa lá, né? Da filme. Tem um. Acho que 50 mil ninguém. $50 mil, os casamados, se ele viviam jogando. A empresa falou pelo dinheiro que ele Ah, gente. Vai perder o amor da vida dele. Perdeu o casamento. Mas, cara, se a gente parar bem para pensar, a gente também está vivendo essa grande revolução tecnológica que existe só nesse momento. Então, as coisas estão todas muito. Você para pensar que quando a fotografia surgiu, era uma expressão explícita dos artistas que aquilo já não era obra de arte, não foi considerado obra de arte. Hoje, 200 anos depois, né, temos exposto no museu, ó, é considerado fotografia, é considerado artístico por quase todo mundo, tem exposições o tempo todo, uma exposição do mundo, né, em Arles, por exemplo, um festival que é cultuadíssimo do ponto de vista artístico e cultural. Então, mais de 200 anos atrás, quando surgiu a fotografia, não, isso é tecnologia, isso não é arte. Isso é uma máquina fazendo, não é um artista. Eu, Tem a visão, né? Tem a visão do fotógrafo. eu vi uma série documentária assim, de futurista, né? Pensando como é que vai ser o futuro do IA e tudo mais. E aí uma das coisas que são previstas, né, e mercadológicas, vamos dizer assim, é justamente cemitérios virtuais. O que seria isso, né? Você colocaria, né, você imaginaria, você pegaria todas as lembranças de uma pessoa querida sua, entregaria para uma empresa e tal, que vai tratar aqueles dados todos e tal, e vai criar uma IA ali, né, e tal, que vai representar aquela pessoa para você, e você vai matar a saudade, como se fosse isso. Você vai visitar o túmulo virtual da pessoa e você vai conseguir trocar uma ideia com ela, trocar uma ideia com seu pai, com sua mãe, sabe? Com a sua esposa, com seu marido morreu. Então, no terreno. Mas entende, a gente chega nesse ponto, sabe? Porque tudo se vende, né? Já está tendo uma preocupação de vários artistas, principalmente no mundo da música, do cinema, de já deixarem registrado em vida que não querem que as imagens de artificial, de fake, ali seja utilizado depois que as pessoas morrerem. Você provando com isso, que tinha pego rostos e vozes de pessoas que uma vez trabalharam lá. E quando foi ver, estava lá no filme. O povo foi lá e eu acho que não, você não lembro. Eu não conheço a história, mas acredito totalmente. Você pode tomar um pouquinho a discussão no início da apresentação sobre. Não, é que fica Só para captação, só para registro, não tem caixa de som. Com relação ao processo de perspectiva, essa questão de como isso evoluiu, né, nas artes. A gente, acho que todos aqui já tiveram alguma experiência de ver um artista de rua, de ver. A gente tem muitas impressões assim, aquela pessoa tem um dom. Então, puxando um pouquinho para esse tema de perspectiva, e como que você passou no seminário evoluiu. Então, por exemplo, nesses casos de artistas de rua, tem como ele chegar naquele ponto de fazer um desenho super cheio de perspectiva, que parece que é um dom, né? Ele está ali no meio da rua fazendo uma arte, produzindo uma arte, e do nada a pintura dele é muito realista, tem artistas que conseguem fazer isso. E então, de acordo com a sua apresentação e olhando para a evolução histórica, esse artista ele tem que ter passado por um processo de desse conhecimento técnico. Ou não? Não, eu acho.
Eu acho que uma coisa que tem que tomar só um pouco de cuidado, porque é o seguinte, né? Eu acho que enquanto a técnica ela não existe, ela não foi conhecida, ninguém teve acesso a ver imagens ou quase representações que tivessem uma perspectiva correta, né, do ponto de vista realista, matemático da coisa, para saber como fazer. Uma vez que quase todas começam a ter, só de olhar para as outras, você já começa a aprender, ou pelo menos reproduzir aquilo, a partir de algum modelo que você já tem algum parâmetro para você se basear. É que antes dos primeiros fazerem, nenhuma era assim. Então, você não tinha nenhuma imagem, nenhum quadro, nenhuma apresentação onde você tivesse os princípios básicos de perspectiva sendo utilizados, e aí você não tem como comparar. Agora, hoje, você vê, mesmo, né, as pessoas, né, que podem ter uma formação, formação formal, instrução formal para isso na vida, se elas já viram outras imagens, fotografias, elas já começam, dá para começar a perceber, nem seja traçando por cima, nem seja olhando com cuidado, as pessoas às vezes podem ter o dom, né, de perceber essa representação, e aí na reprodução já começa, às vezes tentativa e erro mesmo, diminui um pouco mais para trás, lá na frente, até ter a percepção de que não está mais parecendo com a realidade, mas ela já tem um parâmetro antes, tem uma base com a qual comparar, de tantas exposições quanto pode ser ao longo da vida. Quando nada existiu, você não tinha uma base para comparar, você estava procurando, descobrindo. Legal. Isso pode ser respondido por qualquer área. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sempre tem um pioneiro. E aí, a partir disso, né? Vai precisar da técnica para fazer correto. Isso sim, porque ela deve ter passado por isso, né? Que a gente consegue ter esse manejo melhor, um pouco melhor. Todo mundo pode desenhar, eu apareci aqui na semana passada. Mas a gente tem esse. Se meus quadros discordam disso. Você pode chegar lá, mas a gente tem esse manejo um pouco melhor com o desenho, que ela também tem. Ela deve ter passado por isso. Mas a primeira vez, possivelmente, tentou fazer um cubo só de perfeito. Porque não tem uma certa noção dessa profundidade, mas não consegue produzir porque não sabe a técnica. Porque a gente precisa estudar essa coisa da ponta de fuga para fazer o mais realista possível. Mas sim, a gente tem parâmetros de referência na vida para entender que precisa ter essa questão da aresta diagonal aqui para representar a profundidade. Então, a noção a gente tem. O quão realista ele pode conseguir fazer na rua é porque ele já passou por uma experiência e uma dedicação, talvez, para aprender o desenho. Mas aí, então, a provocação é: a inteligência artificial pode ser uma forma moderna disso que você está falando. Porque passa por Do ponto de vista técnica realista, porque acaba passando por uma técnica. Ou então a comunidade ficaria 1000 anos para chegar em Rafael. Eu tenho um comentário. Vai. Acho que não sei se faz sentido ou não, mas eu cheguei no meio da apresentação, eu entendi a influência da ótica no mundo de arte por você numas artes. Uma coisa que achei interessante, vendo agora, os modelos generativos de IA, eu estou usando no chat, tem um modelo generativo que é baseado em difusão, são mais recentes. Que a galera usa para produzir imagem. Você tem imagem. É baseado em difusão que a gente tem na física, realmente. Você tem uma imagem, você começa a adicionar os ruídos e até chegar num ruído completo. Então, aí depois, no processo de treinamento, aí depois você tem o caminho inverso, vai, a rede neural aprende com a parte daquele ruído, ele produz a imagem original. Depois que ele aprendeu, aí você pode passar para ele ruídos diferentes do oceano, tudo isso, e ele gera a imagem para você. Isso é um modelo de difusão. Basicamente, você mistura dois líquidos e tentar esperar que você consiga reverter o processo. Né? A gente fala em cena do tempo alto. Agora, muita gente pega esses modelos e tem técnicas que você pode guiar o processo de reprodução. Que agora a gente não tem que agora, não sei como funciona, mas você consegue gerar artes diferentes a partir desses modelos de difusão. Da mesma forma que a gente usou ótica para produzir artes diferentes, você pode colocar instruções específicas dessas redes de difusão para ele te dar tipos diferentes de arte. Por exemplo, você pode guiar para ele desenhar arte meio
parece desenho animado, realístico, sei lá, gótica, a partir de tudo isso, essas instituições que você coloca no meio das matrizes de identificação, vira artes diferentes. Então, talvez como uma forma que ótica trouxe novas artes, esse modelo de GIA também conseguiu tudo isso, novas artes. Também tem esse ponto de vista, né? No final das contas, sempre não, né? Com o passar do tempo, vai tendo ferramentas para poder produzir a arte. A IA é uma baita ferramenta. Três comentários. Primeiro, a estátua tinha mencionado essa aí. Ah, disso é legal. Eu destravei assim, eu fui aqui, catei qual era o slide que eu queria, dos Mas essa é a estátua do Pedro Tâncaro. Legal. Final do século XVII. Outra coisa, em relação à questão da ótica, né? O David Hockney, da tese Hockney, fala do instrumento, os artistas usando instrumentos óticos, várias pessoas estavam acusando ele de falar que os artistas estavam roubando. Nós fazendo ele falou assim, não. Se o cara vai transformar a casa numa câmera escura, eu acho muito mais admirável do que só fazer a pintura à mão melhor. Uma coisa muito mais ainda refinada, né, do processo do artista. E vai dizer que os quadros do Caravaggio não são maravilhosos, lindos, emocionantes. Né? E a última coisa, né, que o senhor estava falando, não sei se já viu um site que é o This X Does Not Exist. Tipo, X de X, né? This X Does Not Exist. E tem, exatamente, tem um monte. This X é o que aglutina vários deles. Tem This Person Does Not Exist, This Man Does Not Exist, This Cat Does Not Exist, This Work of Art Does Not Exist. Que você cria na hora e cria com um algoritmo de rede neural para inteligência artificial uma imagem baseada de algo que não existe. E uma vez que você reseta, cria a próxima, aquela é apagada e nunca mais vai aparecer igual aquela de novo. Então, sabe, faz isso aí direto. Todos os projetos de fim de disciplina de meus alunos fazem isso aí. Ah, é verdade, isso aí. Sabe? Mais alguém? Eu acho que é assustador, mas eu acho fascinante também. Bom, então vamos agradecer pela última vez.